pessoal, vamos para a aula 277, curvas de aquecimento e resfriamento. Pessoal, nós falamos aí numa aula passando em introdução à calorimetria que existiam dois tipos de quantidade de calor. Existia a quantidade de calor sensível, que nós já vimos em toda o capítulo de calorimetria, que é a quantidade de calor para variar a temperatura. Mas nós vimos também que a quantidade de calor pode ser chamada de latente, que é quando a gente serve para mudar o estado físico. Para substâncias puras, ou seja, feitas de uma mesma, de um mesmo tipo de molécula, do mesmo tipo de átomo, por exemplo, água destilada. A água destilada são só moléculas de H2O, diferentemente da água que a gente toma na torneira ou da água mineral. A água mineral tem um monte de minerais. Né? Água, por exemplo, do mar. A água do mar tem um monte de minerais, tem sais, né? Então, notem, quando eu falo que a substância é pura, por exemplo, ferro. Se eu pegar uma barra de ferro, não tem só átomos de ferro, tem outras impurezas ali dentro. Agora, se eu pegar ferro puro, tem que ter só átomos de ferro. Se eu pegar água pura, tem que ter só moléculas de água, né? Só H2O, água destilada seria o caso. Para substâncias puras, acontece algo que é interessante, que é o seguinte: os pontos de fusão e de solidificação, de ebulição, vaporização, esses pontos são constantes para uma mesma pressão. Então, por exemplo, a água pura, ela solidifica e ela funde. A que temperatura? 0 graus Celsius, mas a 1 atmosfera. Nós vamos ver que o ponto de fusão e ebulição está intimamente ligado com a pressão. Isso aí nas próximas aulas nós vamos ver. Mas por enquanto, ó, ao nível do mar, a 1 atmosfera, a água funde a 0 graus Celsius e vaporiza a 100 graus Celsius. O que eu estou dizendo é que esses pontos eles são fixos para a água. E mais, olha o que acontece. Nosso objetivo aqui, ó, vamos fazer um exemplo da curva de aquecimento. É pegar gelo a menos 20 graus Celsius. Tá? Então vou pegar um pedaço de gelo sólido a menos 20 graus Celsius e transformá-lo em vapor. E um vapor não a 100, mas um vapor aquecido. O que eu tenho que fazer com o gelo? Quando eu vou aquecer, se eu aquecer gelo a menos 20, ele derrete? Não. Ah, não derrete? Não. Gelo só vai derreter, só vai fundir a 0 graus Celsius. Então, se eu aquecer gelo a menos 20, primeiro ele sobe a 0 linearmente, né? Ou seja, sempre a mesma quantidade de calor que eu forneço faria uma mesma quantidade de temperatura, por isso são retas isso. Tá? Agora, notem o seguinte, essa quantidade de calor aqui se chama sensível. Por quê? Porque eu variei a temperatura do gelo de menos 20 a 0. Quando o gelo chegar a 0, então ele foi de menos 20 até 0, mantendo o estado sólido, no mesmo estado físico. Quando ele chegar a 0, aqui é que é interessante. Eu forneço calor e ele começa a mudar de estado físico. E durante a mudança de estado físico, não há mudança na temperatura. Na fusão, a temperatura vai de 0 graus Celsius sólido para 0 graus Celsius líquido, continuando líquido. Somente depois que todo sólido vira líquido é que nós poderemos aquecer o líquido. Essa quantidade de calor se chama latente. Nota, durante a fusão, então, não houve mudança na temperatura. É fácil de ver a mudança de estado físico. Tu fornece calor e a temperatura mantém-se a mesma, ok? Então aqui era o estado líquido, só líquido. Aqui a mudança, sólido. Aqui é o estado sólido. Aqui é uma mistura na fusão de sólido mais líquido na mesma temperatura. E aqui no final eu terei só líquido, tá? Então eu tenho que primeiro transformar todo sólido em líquido, fornecendo calor para isso, chamado de latente. Apenas depois é que eu começo, por exemplo, pega a água, eu vou aquecer o líquido de 0 no máximo até 100 graus Celsius.
Nessa mudança aqui de estado físico, tu viu que não mudou a temperatura. E na próxima, quando chegar a 100, como é que se chamou o próximo processo? Vaporização. A vaporização também ocorre na mesma temperatura. Inicialmente eu tenho 100 líquido a 100 graus Celsius. Aqui no meio eu tenho uma mistura de líquido mais vapor a 100 graus Celsius. E no final eu terei apenas vapor a 100 graus Celsius. Então primeiro o líquido tem que virar líquido de 100 graus Celsius para vapor a 100 graus Celsius. Vapor a 100 graus Celsius. Durante essa mudança então de líquido para vapor, não muda a temperatura para substâncias puras, tá? E após todo o líquido virar vapor, é que eu posso aquecer o vapor, digamos, a 120 graus Celsius. Essa quantidade de calor aqui se chama latente. Quando a temperatura não muda e muda o estado físico, latente. Aqui mudou a temperatura? Sim, sensível. Aqui mudou a temperatura depois do vapor? Sim, sensível. Tá? Então, forneceu calor. Mudou a temperatura sem mudar o estado físico? Sensível. Não mudou a temperatura, mas está mudando o estado físico? Latente. Ó, mesmo estado físico, mudou a temperatura? Sensível. Não mudou a temperatura, mas está mudando de líquido para vapor? Latente. E depois, sensível. Está aí então a curva de aquecimento. Fácil reconhecer onde está mudando o estado físico. Por quê? Porque eu estou vendo que a temperatura se mantém a mesma e eu estou colocando calor. A de aquecimento, a quantidade de calor é recebido pela substância. Ao contrário, se eu quero fazer com uma quantidade de água, contrário agora, eu quero voltar, eu quero vapor a 120, eu quero vapor a 120 graus e eu vou fazer um resfriamento até lá no final virar gelo a menos 20. É absolutamente o contrário. Só que ao invés de eu colocar calor, né, eu vou com um calor recebido pela massa de H2O, eu vou retirar calor, ela tem que ceder calor. Então notem que para vapor a 120 virar vapor a 100 graus Celsius, ele tem que ceder calor. Tá? E esse calor cedido, vamos lá, vamos ver se tu entendeu. Aqui é vapor e aqui é vapor. Mudou de estado físico de 120 para 100? Não, mas mudou a temperatura? Sim, a quantidade de calor é sensível. Agora, aqui ó, quando chega exatamente a 100 graus Celsius, o que acontece a 100 graus Celsius? O vapor começa a condensar, ele começa a virar líquido. Então aqui é o estado de vapor, aqui é uma condensação. Notem que a temperatura se mantém. Essa quantidade de calor aqui é latente, tá? E aqui eu tenho então uma mistura de vapor mais líquido, até que efetivamente eu tenho apenas líquido. Eu tenho que primeiro transformar todo o vapor em líquido para depois resfriar o líquido. Essas quantidades aqui, na verdade, são todas negativas, tá? Aqui no gráfico a gente vê uma quantidade, né, imagina-se positiva aqui em módulo, mas vamos lembrar que se eu tivesse uma curva de resfriamento, eu pegaria, sei lá, precisei de 1000 calorias para fazer isso aqui. Se eu precisei de 1000 calorias, na verdade, se é uma curva de resfriamento, eu botaria menos 1000 calorias. Estou retirando o calor cedido é negativo, não vamos esquecer disso. Agora, o que mais nós temos aqui? Nós temos o seguinte, depois que todo o vapor virou líquido, eu resfrio o líquido. Então, ó, resfriando o líquido de 100 para 0 graus Celsius, nós temos uma quantidade de calor sensível. Depois que o líquido chegou a zero, o que eu faço com o líquido a zero? Ele começa a sofrer solidificação sem mudar a temperatura. Então o líquido a zero começará a virar sólido a 0 graus Celsius. Aqui eu tenho uma mistura de líquido mais sólido a 0 graus Celsius. No final somente sólido. E aí, sei lá, eu quero chegar a menos 20 graus
Celsius novamente. Então aqui, latente, quando eu mudei de estado físico. Sensível, quando eu quero ir de 0 sólido para menos 20 sólido. Então, está aqui todas as etapas. Tá? 100 para 100 sem mudar a temperatura, vira o líquido. Líquido vai até, líquido de 100 até 0. Depois líquido de 0 para sólido a 0. Sólido a 0. Tá? E finalmente sólido a 0 para sólido a menos 20. Ó, novamente, mudou de estado físico sem mudar a temperatura, latente. Mudou a temperatura sem mudar de estado físico, sensível. Mudou de estado físico, líquido para sólido, latente. E aqui sensível porque mudou a temperatura. Tá? Importante tu entender, esses gráficos aparecem e eles vão te cobrar onde está acontecendo a mudança de estado físico. É só ver onde a temperatura fica constante, tá? Então o importante aí as chamadas, apesar de chamar curva de aquecimento, são todas retas, tá? Mas é o gráfico de aquecimento, tá? Interpretem assim. Então agradeço a presença nessa aula, até a próxima aula. Aquele abraço.